Oi amigos do Corretório Paloski, tô aqui com o chefinho para mostrar para vocês a novidade, a nossa chocadeira IP70D, mostrar como foi a instalação dela, como que eu utilizo as divisórias também, mostrar para vocês como é utilizado e como regula também temperatura e umidade nela, né, já que é uma chocadeira com controle de umidade digital, que é o que facilita muito nosso manejo, tá bom? Vem com a gente! Chegou minha permecológica IP70D com controle de umidade e temperatura digital. Vê se não é perfeita. Para 70 ovos normais, mas os que eu uso aqui de polonesa, mini coxinha, ovos menores, eu consigo colocar mais ovos ainda. E essa chocadeira ela é muito boa. Eu vou mostrar para vocês basicamente como que usa, como que eu faço para instalar, como que eu uso. Só que se vocês vierem aqui e lerem essas dicas e lerem o manual que está aqui dentro, vocês vão poder tirar todas as dúvidas. Então, a maior parte dos problemas na parte de instalação está em não olhar o manual. Como sempre, as pessoas não gostam muito de olhar, né? Vamos começar olhando por fora. Vou explicar para vocês algumas questões, para quem não conhece a marca Permecológica. Aqui a gente vai ter os tubos de PVC que vão servir de rolamento para os ovos na parte interna. Aqui são divisórias que a gente vai utilizar no dia do nascimento dos filhotes. Essas divisórias eu recebi a parte, né? Então aqui a gente tem também as divisórias. Essas divisórias eu recebi a parte, tá? A Permecológica me enviou a parte, separada da chocadeira. E aqui a gente tem algo muito importante. Temos dois cabos. Um cabo, olha aqui, ó, ligar somente na tomada do termostato. Esse cabo sempre ligar somente aqui, não na parede. E esse aqui, esse cabo que sai da tampa, vocês vão ligar na parede, certo? Esse é o disco de ventilação, para ventilar mais ou menos. Eu deixo geralmente ele aberto, a maior parte dele aberto para ventilar mais, para troca com o ambiente. Sempre, ó, já vou tirar aqui o adesivo, mas sempre ficar de olho nisso. Colocar água antes de começar a usar a chocadeira, tá bom? Aqui tem o reservatório de água, a gente já vai colocar, mas sempre utilizar água no reservatório, porque sem água na resistência no fundo da chocadeira vai queimar e pode pegar fogo, mas pode queimar também a chocadeira e você fica sem chocadeira. Vai ter um grande problema, tá bom? A Permecológica também tem assistência técnica, eles auxiliam também vocês com dúvidas, só que eu já estou mostrando para vocês as principais, né, as principais questões. Então é o seguinte, este cabo não vai, pode ser que ele não esteja conectado aqui, vocês vão conectar aqui aqui no regulador. Esse outro cabo lá e esse aqui que sai da base, vocês estão vendo ele aqui? Ele tem todo um formato específico. Então ele tem esse canalzinho em cima. Vocês vão engatar aqui, ó. Deixa eu focar. Estão vendo? Engatou, girou, fechou. Então esse aqui é importante, que essa parte aqui, esse aqui é o diferencial da chocadeira que tem controle de umidade. Com isso aqui vocês vão controlar a umidade. Se vocês esquecerem desse cabinho aqui e não conectarem, não vai controlar a umidade nenhuma, tá? Só a temperatura. Então não adianta. Bom, aqui é o checklist da amarelinha. Esse checklist eles colocaram porque geralmente as pessoas não vão até o manual, né? Então eu acredito que eles colocaram o checklist por causa disso. Então eu acho muito importante a gente se ater a tudo. Então a tomada do vereador deve ser ligada somente no termostato. Então estão vendo essa aqui? A tomada da parte de baixo do vereador somente aqui. Deve ser instalada num local firme, então não instalar a chocadeira no chão, não instalar no galinheiro, mas em cima de alguma mesa, de algum local. Então aqui eu gosto de botar em cima dessa mesa aqui, que ela é bem
arejada, né? Aquela parte bem arejada, não pega sol, não é tão quente. O uso de termômetro de vidro é obrigatório. O termômetro de vidro vai estar lá dentro e a gente vai colocar aqui no furinho que tem aqui em cima, para medir a temperatura, né? Para a gente saber a temperatura. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. As outras instruções estão no manual. Os ovos vão ser limpos, guardados por no máximo 7 dias. E quando comprados, deve ser verificado o criador qualificado. É isso, pessoal. Essas são as principais dicas. E agora eu vou tirar aqui as coisas da embalagem. Vou começar a montar e eu vou gravar outro vídeo para vocês. Mas antes, eu vou fazer essa última parte aqui, ó. Mostrar para vocês como eu faço a desinfecção dos ovos, né, a limpeza deles, para poder colocar aqui na chocadeira, tá bom? Volto já. Então aqui na limpeza dos ovos, eu utilizo o Lisoform desinfetante em uma panelinha. Então coloco aqui na panelinha e limpo ovo por ovo as sujidades. Eu pego ovo por ovo, limpo cada um deles, sem forçar muito, sem passar muito o desinfetante também, de uma forma que a gente tire as sujidades e mantenha eles limpinhos assim, ó. Eles até podem ter marquinhas, mas não sujos, tá? Não, sem fezes. Essas formas de plástico vocês encontram na internet para comprar, vale muito a pena, bem melhor do que de papelão. Então geralmente os ovos vêm lá do criatório na de papelão, ó. Aqui tem os do criatório. E aqui o que eu já selecionei e coloquei aqui pra gente poder incubar, tá bom? Então os ovos vêm do criatório naquela, depois eu passo para essa aqui higienizada. Sempre é importante ter os ovos organizados, numerados, verificar possíveis trincas. Se tiver algum ovo trincado, vocês podem utilizar esmalte para fechar a trinca, mas a trinca tem que ser muito pequena. Aqui tem um exemplo de ovo que eu vou passar esmalte, eu deixei separado aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Tá vendo essa trinca aqui? Ela não é externa, ó. Tô pressionando o ovo, ó. A gente não consegue ver muito, mas tá vendo que tem uma trinquinha aqui? Esse aqui eu vou passar esmalte para poder incubar. Todos os ovos, então, é importante que eles estejam numerados. Então aqui A é de americana, e a gente já sabe, né? Porque o ovo azul eu já sei quais são de americanas. E os outros todos têm uma numeração, tá bom? Então é importante que a gente anote, faça uma lista do que a gente está incubando e depois coloque na chocadeira tudo organizadinho. Aos 7 dias, é muito importante aos 7 dias de incubação fazer ovoscopia em tudo, principalmente ovo trincado, porque o esmalte pode não ter fechado bem a barreira. E se esse ovo trincado vazar, vai causar uma contaminação coletiva na chocadeira, tá bom? As bactérias, elas com o calor ali de 37,8 graus, elas vão se proliferar, elas vão crescer grande com uma maior rapidez, né, no local quente e úmido. E esse ovo pode virar um ovo bomba, que é um ovo podre que vai explodir e vai sujar todos os seus ovos, vai contaminar e vai matar embrião. Então sempre ficar de olho para não colocar ovo podre. Para organizar, só colocar os ovos que dá para passar ali o esmalte, que dá para arrumar. Se ficar na dúvida, nem coloca, porque eu quero colocar ovo que é de uma sedosa que eu gosto. Mas se eu tô na dúvida, eu até descarto o ovo, eu nem coloco para incubar. Aos 7 dias vocês vão fazer ovoscopia em tudo e tirar todos os ovos inférteis, tá? Então, 7 dias tirar tudo os inférteis. E aos 14 dias, se vocês puderem, retirem novamente os que têm embrião morto aos 14 dias. Para que aos 21 dias sobre somente os ovos férteis com embrião vivo, para que tenha uma eclosão ótima, tá bom? Lembrando que se você não fizer ovoscopia, não conta como taxa de eclosão a quantidade de ovos que você colocou. Então digamos que eu coloque aqui 90 ovos, que é o caso aqui, né? Digamos que sejam 90 ovos na chocadeira. Eu acho que não vai caber, vai dar uns 80 ali na chocadeira. 90 ovos coloquei e tenho 50 férteis. Digamos que de baixa fertilidade foram 50 férteis. Esses 40 inférteis, a gente tirando, a gente faz a soma da eclosão. Na hora de fazer a taxa de eclosão, a gente faz a conta contando os 50 que sobraram. Então, dentre os 50, quantos nasceram?
Daí a gente vê como que foi a taxa de eclosão na nossa chocadeira. Agora, se a gente deixar os 90 ovos sem fazer ovoscopia e nasceu 40, a gente vai ficar indignado, né? Nossa, nasceu menos que 50%. Mas não. A gente tem que fazer a taxa de fertilidade. Então, se eu tô botando 90 e tem 45 férteis, então tá 50% a fertilidade. Tiramos os 45, ficaram 45. Desses 45, quantos que nasceram? Ah, nasceu 44. Quantos por cento que é isso? 98%, vai dar mais ou menos isso. Digamos, 98% de fertilidade é muito bom para uma chocadeira. É normal poder falhar um ovo ou outro não nascer. O ruim vai ser você tendo ovos férteis, com embriões vivos, ovos novos também é importante, ovos de até 7 dias, no máximo 10, após a galinha ter botado. Os ovos estarem férteis, chegar no final e não nascer. Daí é um problema. A tua chocadeira, você vai ter que ver o que está acontecendo. Temperatura, umidade, queda de energia, excesso de temperatura, tudo isso. Essa chocadeira com controle de umidade tem menos problemas de questões de umidade, né? Então, geralmente, os pintinhos nascem bem. Mas é isso. Então, os ovos são uma parte fundamental de estarem bem limpinhos e prontos para ir para nossa chocadeira, nossa máquina dos sonhos, nossa perma ecológica que a gente tanto ama, para a gente poder ver esses ovinhos aqui eclodindo, nascendo americanas, polonesas, aqui são bramas, mini coxins, Belgian, sedosa, sedosa vermelha, mini coxim branco, tem de tudo aqui. Então a gente quer ver uma boa eclosão, então a gente tem que ter muito cuidado nessa parte de incubação. Vamos lá agora. Pronto, pessoal, montei a nossa divisória, coloquei aqui a garrafa de água que encheu o reservatório aqui de baixo. Agora eu vou encher de novo essa garrafa e colocar aqui novamente aqui, para que fique uma garrafa reserva e aqui o reservatório cheio. Sempre que ela estiver seca eu vou encher de novo. Beleza? Agora a gente vai para a parte de como eu montei aqui as divisórias. Então foram 3 divisórias, as 3 mais longas, né? As 3 partes da divisória mais longas nesse sentido e as 4 nesse sentido. Ela tem todo um encaixe, tá? Então é super tranquilo de montar, é super intuitivo, assim, você vê, você já sabe como montar. Daí o que a gente vai fazer? Em que momento a gente vai utilizar essas divisórias? Eu já coloquei antes para mostrar para vocês sem os roletes, antes de eu instalar os roletes. Por quê? Com 18 dias de incubação dos ovos de galinha, eu já tiro os roletes. Então, 18, 19 dias você já pode tirar os roletes, desligar o rolamento. Então, sempre é importante desligar o rolamento lá no aparelhinho, né? E a gente pode passar os ovos para essas divisórias aqui. Algumas pessoas, como eu sou uma pessoa sincera, eu vou falar tudo que eu já passei, tudo que as pessoas já falaram comigo. Já me falaram que esse ovo na hora de nascer, às vezes fica escorregando aqui e eles acham que pode afetar de alguma forma a hora do nascimento. Se vocês acham que isso aqui fica muito liso, vocês podem usar um paninho, colocar uns paninhos, algo para manter o ovo de uma forma que ele não se mexa tanto. Só não pode fechar totalmente a troca de gás, né, na chocadeira. Mas vocês podem colocar uns paninhos ou um papel toalha, alguma coisinha no fundo ali, se vocês não gostam de deixar os pintinhos para nascer na grade diretamente. Então, se vocês verem que é necessário, vocês podem fazer isso, se não, pode deixar os ovos diretamente na grade. Daqui você vai dividir, por exemplo, polonesa bantam, polonesa azul, mini coxim, Birchen, mini coxim preto, mini coxim motley, mini coxim Colômbia. Você vai dividir as que você mais tem pretensão de saber quais são os resultados. Eu tenho uma dica também que se, digamos que vocês tenham 2 raças totalmente diferentes, que vocês não vão misturar, não tem como misturar, e não querem misturar com a da mesma raça, por exemplo, polonesa camurça da baia 2, eu boto aqui. Polonesa camurça da baia 1, eu boto aqui. Daí eu sei quantos nasceram na 1, quantos na 2 e quais são os filhotes, né, que é o mais importante, quais são os filhotes. Mini coxim Colômbia da baia 1, mini coxim Colômbia da baia 2. Então assim, eu tenho uma divisão por baias e eu sei como que foi a eclosão, né? Sem precisar olhar as casquinhas, a gente já sabe se a gente já colocou no lugar certo.
mas a gente sabe, o mais importante é que a gente sabe quais são os filhotes. Então, depois que nasceu, os filhotinhos estão sequinhos, vocês vêm, tiram e fazem alguma forma de marcação nesses filhotes. Prontinho, chocadeira instalada, o termômetro está aqui, aqui está a umidade e a temperatura, 37,7 e 55% de umidade, ó, 56, está um pouquinho acima, daqui a pouco ela se autorregula. Daí sempre fiquem atentos se esse cabinho aqui da parte de umidade está conectado, se a chocadeira de vocês tiver controle de umidade, né? Todos os modelos que tem o final D, então por exemplo IP70D, né? Vai ter esse cabinho aqui que vocês vão conectar. Se for da comum sem controle de umidade, que a maioria delas não tem controle de umidade, não tem o cabo, tá? Daí não se preocupem. Se não tem esse cabinho aqui, temperatura certa, umidade certa, também o rolamento tá certo, aqui a temperatura também. Agora eu vou colocar os ovos. Para colocar os ovos, recomendo que vocês tirem o termômetro, porque quando você for em abrir para colocar os ovos, esse termômetro vai quebrar. Aqui já quebrou uma vez, vários clientes já quebraram, então é de praxe. Então você testou com o termômetro, você tira daqui, guarda ele e coloca de novo depois. Aqui o disco de ventilação, né, que eu falei para vocês para regular. Hoje está bem quente aqui, eu quero manter bem aberto, né, para trocar bastante os gases, e eu vou colocar os ovos aqui. Lembrando que no primeiro dia não precisa ter rolamento dos ovos, tá? Só do segundo dia em diante. Muitos criadores deixam até 2 dias desligado, tá? Não se sabe muito bem qual que é o tempo ideal, mas de 1 a 2 dias não é tão necessário assim que os ovos estejam rolando. Então a gente pode deixar desligado o rolamento daqui. Vocês podem, por exemplo, tirar essa tomada aqui do rolamento e deixar só aqui, se vocês quiserem não rolar os ovos, tá bom? Aqui é o termostato e aquela tomada só tem o objetivo de rolar os ovos. Você tirando ela não vai rolar mais os ovos. E essa tomada aqui não tem a chocadeira ligada, claro, né? E aqui é a parte de umidade da chocadeira, regulagem de umidade. Agora eu posso aqui colocar os meus ovinhos para incubar. E prontinho, a chocadeira está cheia de ovos, ovos higienizados, tudo certinho para a gente ter uma incubação de sucesso. Então eu vou mostrar para vocês agora como que a gente pode alterar aqui a nossa temperatura e umidade. Lembrando que tudo está no nosso catálogo da Prima Ecológica, tá tudo aqui. É fácil de entender, bem intuitivo, não tem problema nenhum. E agora a gente vai fazer esse processo aqui, ó. Então a gente vai apertar o P aqui, temperatura. Então aqui a gente pode alterar para cima ou para baixo. Eu vou deixar 37,8. E aqui a umidade a gente pode alterar para cima ou para baixo. Eu vou deixar em 55%. Vamos ver. Pronto. Reguladinho. Pronto, a gente regulou a temperatura e a umidade aqui do nosso termostato. E como eu sei qual temperatura e umidade tem que ficar próximo à data do nascimento, a gente tem um manual que nos explica que 55% da umidade é o ideal durante a incubação dos ovos de galinha e 60% é o máximo que a gente pode colocar nos últimos dias. Então 60% até 60% a gente pode colocar. A temperatura, em média, 37,7, 37,8 durante a incubação e até o final da incubação também. E aqui vai ajudar muito a gente, principalmente nas incubações de aquáticos. Porque, por exemplo, o marreco a gente vai ter que colocar até cerca de 67% de umidade ou o ganso 73% de umidade. Só que uma atenção para vocês. Se vocês forem incubar aquáticos com galinhas, a umidade que vai corresponder da chocadeira de vocês vai precisar ser a umidade das galinhas. Por quê? A umidade alta mata mais do que a umidade baixa. Então, se você botar uma umidade alta tentando corresponder aos aquáticos, você vai perder os de galinha. Então, se você quer ter um sucesso,
eu recomendo que vocês separem, façam só aquáticos ou só galinhas de uma vez na chocadeira. Mas na dúvida, a umidade que deve ser seguida é a umidade da galinha, porque se for alta ao ponto que é a dos aquáticos, se vocês botarem 73% como é dos aquáticos no final ali da incubação, como é dos gansos, o de galinha não vai sobreviver. Então é melhor que vocês coloquem no mais baixo do que no mais alto, porque a umidade alta acaba matando mais, tá bom? Uma taxa de eclosão da chocadeira, né, aceitável ali é 90% ou mais de 90%, é muito bacana. Às vezes fica um pouquinho abaixo, às vezes um pouco acima, e a gente tem que ver todos os fatores, porque, por exemplo, um ovo velho, se a gente for incubar um ovo de mais de 10 dias armazenado, o pintinho, o embrião ali se formando, vai estar numa estrutura mais frágil, porque o ovo, ao longo dos dias, ele vai ficando mais poroso, perde mais umidade para o ambiente e ele se torna um local não tão bom para a formação do embrião. Então, com o tempo, ele vai morrendo no ovo e a gente acha que foi a chocadeira, mas muitas vezes foi o ovo que estava velho, o ovo que passou por um transporte, você não deixou descansar ali de 8 a 24 horas ao menos, né, para poder incubar. Então, é interessante que vocês sempre sigam todas as questões de higiene e tudo mais para aumentar, para otimizar os resultados da chocadeira. Vocês podem fazer 2 remessas na chocadeira também, porque a permaecológica, ela nos permite isso da seguinte forma. Ela tem os roletes, então a gente pode tirar os roletes se vocês fizerem 2 incubações ao mesmo tempo. Não é recomendado, tá? Recomendado é uma por vez para não contaminar os outros ovos. Só que caso vocês façam, eu na chocadeira grande eu faço isso, nessa aqui provavelmente eu vou fazer uma por vez, porque são menos ovos, né? São 70 ovos. E eu tenho uma de 130 ovos, que daí eu faço em 2 vezes ou até 3 vezes dentro da mesma chocadeira. Só que o que acontece? A gente tem que limpar de tempos em tempos. Então, de tempos em tempos a gente vai vir, vai limpar essa chocadeira. E como que a gente vai limpar? A gente vai tirar essa tampa daqui, desconecta esse cabo aqui do rolamento, tira essa tampa a gente vai limpar com muito cuidado com um paninho, com uma flanela, com lisoforme, um desinfetante. Já a parte de baixo, a gente pode lavar, pode pegar uma esponja, sabão, água, limpar bem, passar o lisoforme também e deixar 2 horas evaporando esse lisoforme, que é o desinfetante. Com isso, vocês encontram no mercado, tá? É bem tranquilo. Com isso, a sua chocadeira vai estar limpa, os roletes também, né? Toda essa estrutura de baixo aqui, né? Da base, toda limpa. Com isso, você vai poder pegar e colocar os ovos novamente para incubar, tá bom? Não tem muito segredo, o segredo tá aqui no manual, então leia o manual, é importante. E espero que eu tenha tirado as dúvidas. Se ficarem dúvidas, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo WhatsApp da Permaecológica também. E podem deixar nos comentários também, que o que eu puder eu vou ajudar vocês, tá bom? Quanto ao dia do nascimento, da eclosão, né? Eu tenho as divisórias, né? Agora elas estão desencaixadas, mas a gente pode usar as divisórias ou no nascedor ou aqui na nossa chocadeira, tirando os roletes. Então essas divisórias a gente vai encaixar tirando os roletes de fundo, né? Mas no mais é isso. Eu tenho muito prazer, estou muito feliz em fazer parceria com a Permaecológica. Eu sou embaixador da marca, então para quem comprar usando o meu cupom de desconto vai ganhar 10% de desconto em qualquer produto. Então se o produto custa 4.000, vocês vão ganhar R$400 de desconto. Então é um desconto bem bacana. Usem o cupom é PALOSCHI, o meu sobrenome, o nome do criatório ali, né? PALOSCHI. Vocês aplicam o cupom no final da compra no site da Permaecológica, então não é com o revendedor e também não é em Mercado Livre, em outras páginas, tá? No site da Permaecológica oficial, permaecológica.com.br, vocês vão entrar lá, escolher o produto, escolher a voltagem, 110 a 220, daí vocês vão colocar no carrinho e na hora de pagar, vocês vão aplicar o cupom de desconto, tá bom? E lá vocês vão conseguir um descontinho em 10%. Então ajuda consideravelmente, né? Obrigado a todo mundo que ficou até o final. Acompanhem a página no Instagram, aqui no YouTube. E espero vocês até a próxima.